Agora que a poeira já baixou, os prefeitos já tomaram posse, é hora da gente analisar quem ganhou as eleições de 2020. Será que o presidente Bolsonaro ficou mais forte? Será que a esquerda saiu enfraquecida? E o mais importante, como tudo isso vai refletir no jogo político desse ano e para as eleições presidenciais em 2022? Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Como eu já comentei aqui em outros vídeos, para muita gente as eleições municipais podem até parecer eleições menores. Para eles, parece que pouca coisa está realmente em jogo nessa disputa. Mas isso é pura bobagem. Essas eleições são até mais importantes do que as próprias eleições presidenciais. Independente disso, as eleições municipais também servem de um termômetro para a gente entender como estão os ânimos e as perspectivas políticas para os próximos 2 anos e principalmente para as eleições de presidente. Por isso que eu fiz um raio-x dos resultados das eleições, trazendo os principais números para te ajudar a entender o que eles significam. Mas antes, se você está vendo esse vídeo, é porque se interessa por questões da política aqui no Brasil. Então não deixe de visitar o nosso canal e conhecer os outros conteúdos que a gente tem por aqui. Eu aposto que vai ter muita coisa interessante para você. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente vai lançar nos próximos dias, já se inscreve e aperta o sininho. Vamos aos números. Sem pegar cola nem nada, qual você acha que foi o partido que conquistou mais cidades nas últimas eleições? Dá uma olhada aqui nessa tabela. Lá embaixo na tabela, a gente tem alguns partidos que vale destacar. Com apenas uma cidade conquistada está o Partido Novo. O partido havia ganhado bastante força nas eleições passadas, mas isso não se reverteu em votos nessas últimas eleições. O PSOL, por exemplo, conseguiu 5 cidades, sendo uma delas uma capital, e chegou a concorrer no segundo turno em outras 2 cidades. Subindo na tabela, a gente vê o PSL com 90 cidades. O ex-partido do presidente Bolsonaro era a grande estrela de 2018, mas sem a ajuda do presidente não conseguiu tantas cidades assim. Se bem que talvez o próprio presidente não fosse ajudar muito, mas a gente vai explicar isso aí mais pra frente. Com o dobro de cidades, está o PT, conquistando apenas 182 cidades e nenhuma capital. Esse é um fato histórico, pois nunca antes havia acontecido desde a redemocratização e do surgimento do partido. Agora vamos aos campeões. Em 5º lugar ficou o DEM, com 466 cidades, sendo 4 capitais. Em 4º, o PSDB, levando 521 cidades, sendo 4 capitais. Em 3º, o PSD, com 654 cidades e 2 capitais. O segundo, PP, com 687 cidades e 2 capitais. E o primeiro lugar ficou com MDB, com 783 cidades e 5 capitais. Sendo assim, o MDB também é o partido que mais levou capitais. Se a gente pegar agora apenas os municípios com mais de 200 mil eleitores, o PSDB sai na liderança conquistando 18 cidades, o MDB em segundo lugar com 16 cidades conquistadas. Então vale a nossa análise. Em apenas 5 dos 32 partidos estão governando ao menos 88 milhões de eleitores. Ou seja, o PSDB, o MDB, o DEM, PSD e PP juntos governam hoje 61% dos eleitores brasileiros. Vale destacar que o PSDB governa 24 milhões de cidadãos e o MDB governa 18 milhões e meio. Isso mostra um crescimento de partidos que nas últimas eleições tinham perdido grande parte do seu protagonismo. Esse mesmo movimento a gente viu também nos vereadores eleitos. Esses mesmos partidos ocupam o topo da lista dos vereadores eleitos. Dá uma olhada nessa tabela aqui. Se nas últimas eleições houve um embate político entre Bolsonaro e o PT, nessa as coisas foram bem diferentes. Como você viu, o PT teve o pior desempenho de toda a sua história. Mas e quanto ao presidente Bolsonaro? Por mais que ele não tenha um partido, ele apoiou diretamente alguns candidatos a prefeitos e vereadores, totalizando 62 candidatos endossados pelo presidente. Foram 17 prefeitos e 45 vereadores. Mas afinal, quantos foram eleitos? Dos prefeitos, apenas 5 e dos vereadores, apenas 10. Um desempenho tão preocupante quanto o do próprio PT, sem dúvida nenhuma. Ainda mais se a gente comparar as eleições anteriores, onde ele ajudou a eleger diversos políticos, em especial os do PSL. Agora, para fechar, vale a gente destacar o número de abstenções. Esse número, como já era esperado, principalmente em razão da pandemia, teve um recorde tanto no primeiro
quanto no segundo turno. Mais de 34 milhões de brasileiros deixaram de votar no primeiro turno. Isso equivale mais ou menos a 23% de todo o nosso eleitorado. Para efeitos de comparação, no ano de 2016, o número foi de 17 milhões e meio. No segundo turno, a média de abstenções por cidade foi de quase 30%. Goiânia foi a campeã com 36% de abstenção. Em segundo ficou o Rio de Janeiro com 35,45%. E olha só, em 10 cidades, no segundo turno, houve mais abstenções do que votos nos candidatos vencedores. No Rio de Janeiro, por exemplo, Eduardo Paes foi eleito com 1,63 milhões de votos. E o número de abstenções foi de 1,72 milhões. Agora você deve estar pensando, beleza, Pedro, muito interessante isso tudo, mas o que isso significa realmente? Em relação às eleições de 2018, a gente pode notar uma mudança de padrão nos eleitores. Aquela história de nova política ficou para trás e a Covid mostrou que não adianta nada você votar em representantes sem experiência ou que negam a própria política. Depois de duas votações, as de 2016 e 2018 fortemente polarizadas, ainda sob o efeito da Lava Jato e recheada de candidatos que se diziam antipolíticos e orgulhosos da sua falta de experiência, a gente vê agora a vitória de candidatos menos ideológicos, mais pragmáticos e mais experientes. Se destacou quem fez um bom trabalho no combate à pandemia, garantindo até algumas reeleições. Em resumo, tanto os partidos mais à direita quanto os partidos mais à esquerda perderam votos e ganharam os partidos mais de centro, se destacando o MDB e o DEM. Entretanto, candidatos com a bandeira de uma chamada direita se mostraram mais fortes do que com os candidatos de uma bandeira à esquerda. Ainda falando da direita, o bolsonarismo começa a mostrar sinais de cansaço. Como a gente viu mais cedo, o Bolsonaro não tem um partido para chamar de seu, e isso já dificulta uma análise mais justa. Entretanto, a derrota dos seus principais apoiados, em especial do Marcelo Crivella aqui no Rio de Janeiro, demonstra um enfraquecimento do movimento que levou o próprio Bolsonaro à sua vitória. Para piorar a situação do presidente, o PT também perdeu muita força nessas eleições, não conseguindo levar nenhuma capital e apenas 4 cidades com mais de 200 mil eleitores. Ou seja, o outro lado da moeda de Bolsonaro também perdeu força. Esse é um desastre para o PT, que precisa rever a sua estratégia, mas pode ser muito ruim para o presidente Bolsonaro, que perdeu o seu principal arqui-inimigo e nos fazendo questionar se a onda antipetista ainda pode levar o Bolsonaro a ser reeleito nas próximas eleições. Sem a ameaça vermelha, Bolsonaro consegue se mostrar um candidato válido por seus próprios méritos? Bolsonaro ainda tem 1 ano e meio para mostrar que ele pode ir muito além do sentimento antipetista. Mas com essa derrota avassaladora, seria o fim do Partido dos Trabalhadores? E como fica a esquerda aqui no Brasil? Falar que o PT acabou é um exagero. Entretanto, é possível que jamais se recupere do baque desse ano. E a própria esquerda já se articula para o cenário pós-PT. E 2 nomes ganham muita força. De um lado, Manuela Dávila, do PCdoB, que disputou o segundo turno na capital Porto Alegre, e Guilherme Boulos, do PSOL, que disputou o segundo turno na maior cidade brasileira, em São Paulo. Eles são exemplos dessa nova esquerda que não renega o PT, mas que busca um protagonismo próprio. O PSOL, atrelado ao PCdoB e ao PDT do Ciro Gomes, serão provavelmente a esquerda que a gente vai ver disputar nas eleições em 2022. Para finalizar esse papo, a gente não pode deixar de falar do grande vencedor das eleições de 2020, que foram os partidos de centro, representados pelo MDB e pelo DEM. O caso do DEM é especial, pois era um partido que sistematicamente perdia poder. Antes se chamava PFL, e o partido foi um dos antagonistas do PT na era Lula. Por isso, o partido enfraqueceu muito nessa época e só voltou a ganhar projeção depois do impeachment da então presidente Dilma. E hoje volta a ser um dos principais partidos do Brasil. Seja quem for, quem ganha as eleições de 2022, sem sombra de dúvida, vai ter que dialogar com o chamado Centrão. E agora, como sempre, eu quero saber a opinião de vocês sobre essas eleições. Você concorda com o que a gente falou até aqui? Qual o seu ponto de vista e o que você espera do futuro do Brasil? Comente aqui embaixo e a gente vai conversar. Valeu e até o próximo vídeo. E para não perder nenhum... Ai, caramba! E dos vereadores apenas... Ai, meu Deus, dos 5 errado.